Esse é um projeto de leitura livre. Fique à vontade para ouvir qualquer conto em nossa biblioteca e solicitar novos audiolivros. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder todas as novidades. O Lobo da Estepe. Conto de Hermann Hesse. Anotações. De Harry Aller. Parte 2. Só para loucos. Dia passara como normalmente passam os dias. Eu o havia desperdiçado, dissipado suavemente, com minha primitiva e arredia maneira de ser, trabalhar algumas horas a compulsar velhos livros e sentir a dores durante 2 horas seguidas, como os velhos costumam sentir. Engolira uns pós e me alegrara porque as dores se haviam deixado enganar, metera-me num banho quente e absorver o agradável calor, recebera 3 vezes o correio e correr à vista pelas cartas e os impressos sem importância. Fizera meus exercícios respiratórios, mas achará conveniente transferir para outro dia os exercícios mentais. Dera um passeio de 1 hora e vira, recortados contra o céu, delicadas e belas amostras de cirros preciosos. Agradável, assim como ler os livros antigos ou demorar-me no banho quente, mas, afinal de contas, não fora bem dizer um dia encantador, nem brilhante, nem feliz, nem plácido, mas tão somente um desses dias como desde algum tempo costumam ser os normais de minha vida, moderadamente agradáveis, totalmente suportáveis, toleráveis, tépidos dias de um velho e descontente senhor, dias sem dores particulares, sem singulares preocupações, sem aflições especiais, sem desesperos. Dias em que até mesmo a pergunta, de que se não seria o momento de seguir o exemplo de Adalbert Stifter e degolar-se com a navalha de barbear, era meditada tranquilamente sem emoção, sem qualquer sentimento de angústia. Quem havia passado pelos outros dias, aqueles terríveis de ataque de gota, das dores malignas por detrás dos globos oculares, transformando a alegria de ver e de ouvir num tormento alucinante sob os efeitos da enlouquecedora enxaqueca, ou aqueles dias de morte da alma, perversos de vazio interior e desespero, nos quais, em meio à terra destroçada e ressequida pelas sociedades anônimas, o mundo dos homens e a chamada cultura, ri-se de nós a cada passo com seu enganoso e vulgar esplendor de feira. E nos atormenta com uma persistência emética, e quando tudo está concentrado e levado ao clímax do insuportável dentro de nosso próprio ser enfermo, quem já havia passado por aqueles dias infernais mostrava-se bem contente com estes de agora, normais e vulgares, em que se sentava agradecido junto à estufa a ler os jornais, verificando satisfeito que não instalara nenhuma nova guerra, que não surgira nenhuma nova ditadura, que não se descobrira nenhum nauseante escândalo no mundo da política e das finanças, e podia planger agradecido as cordas de sua empoeirada lira para entoar um salmo de graças em tom moderado, suportavelmente alegre, quase regozijante, com o qual aborrecerá seu calado e tranquilo semideus, um tanto anestesiado pelo brometo. E no morno ar desse contente aborrecimento, dessa ausência de dor tão digna de nota, o semideus solitário e o semideus um tanto encanecido que cantava o salmo incolor pareciam gêmeos. Muito se teria de dizer sobre esse contentamento e essa ausência de dor, sobre esses dias suportáveis e submissos, nos quais nem o sofrimento nem o prazer se manifestam, em que tudo apenas murmura e parece andar nas pontas dos pés. Mas o pior de tudo é que tal contentamento é exatamente o que não posso suportar. Após um curto instante parece-me odioso e repugnante. Então, desesperado, tenho de escapar a outras regiões, se possível a caminho do prazer, se não, a caminho da dor. Quando não encontro nenhum nem outro e respiro a morna mediocridade dos dias chamados bons, sinto-me tão dolorido e miserável em minha alma infantil, que atiro a enferrujada lira do agradecimento à cara satisfeita do sonolento Deus, preferindo sentir em mim uma verdadeira dor infernal do que essa saudável temperatura de um quarto aquecido. Arde então em mim um selvagem anseio de sensações fortes,
um ardor pela vida desregrada, baixa, normal e estéril, bem como um desejo louco de destruir algo, seja um armazém ou uma catedral, ou a mim mesmo, de cometer loucuras temerárias, de arrancar a cabeleira a alguns ídolos venerandos, de entregar a um casal de estudantes rebeldes os ansiados bilhetes de passagem para Hamburgo, de violar uma jovem ou de torcer o pescoço a algum defensor da ordem e da lei. Pois o que eu odiava mais profundamente e maldizia mais, era aquela satisfação, aquela saúde, aquela comodidade, esse otimismo bem cuidado dos cidadãos, essa educação adiposa e saudável do medíocre, do normal, do acomodado. Nesse estado de espírito, portanto, havia atravessado mais um dia vulgar e tolerável, quando chegou a noite. Não o iria encerrar, entretanto, da maneira normal e conveniente a um homem um tanto enfermo que devia ir para a cama atentado por uma botija de água quente. Em vez disso, calcei os sapatos um tanto mal-humorado, descontente e insatisfeito como o parco trabalho que fizera, e saí para as ruas escuras e nevoentas para beber no elmo de aço, o que de acordo com a antiga convenção os homens chamavam de um copinho de vinho. Assim descia os degraus de minha mansarda, essa escura escada dos estranhos à casa, essa escada inteiramente burguesa, encerada e limpa, de uma casa de respeito, de 3 famílias decentíssimas, em cujo sótão eu vivia. Não sei por que motivo, eu, o lobo da estepe, o sem pátria e solitário odiador mundo burguês, sempre morei em verdadeiras casas burguesas, talvez por um velho sentimentalismo de minha parte. Não vivia nem em palácios nem em casas proletárias, mas precisamente naqueles ninhos da pequena burguesia, decentíssimos, cheios de tédio e cuidadosamente conservados, onde há sempre um cheiro de terebentina e sabão e onde todos se sobressaltam quando alguém deixa a porta bater com força ou entra com sapatos sujos de lama. O amor por essa atmosfera vinda, sem dúvida, de minha infância, e meu secreto anseio por algo assim como um lar sempre me leva desesperadamente por esses velhos e estúpidos caminhos. Além disso, agrada-me o contraste que apresenta a minha vida, esta minha vida solitária, sem amor, gasta e inteiramente desordenada, em relação ao ambiente familiar e burguês. Agrada-me respirar na escada este cheiro de calma, de ordem, de limpeza, de decência e de domesticidade, o que, apesar de meu desprezo pela burguesia, tem sempre algo de comovente para mim, e me apraz também atravessar o umbral do meu quarto, em cujo interior tudo isso se acaba, onde entre os montões de livros aparecem pontas de cigarro e garrafas de vinho vazias, onde tudo está desordenado e negligente. E onde tudo, livros, manuscritos, pensamentos, está marcado e embebido pela miséria do solitário, pela problemática do ser humano, pelo anseio de dar um novo sentido a uma vida humana que já perde seu rumo. E então passei pelo Pinheirinho. No segundo andar deste prédio, a escada conduz à entrada de um apartamento que, sem dúvida, ainda mais limpo e mais asseado que os demais, pois esse pequeno vestíbulo resplandece de um cuidado sobre-humano e ergue-se como se for um brilhante templo da ordem. Sobre o assoalho encerado, onde se teme pisar de tão brilhante, estão colocados 2 elegantes tamboretes e sobre cada um deles um vaso de plantas. Num, cresce uma azalea e no outro um pinheirinho, uma árvore anã, magnífica, sadia e vigorosa, da maior perfeição, cujas últimas agulhas no extremo dos ramos brilham de frescor e limpeza. Às vezes, quando não estou sendo observado, uso esse lugar como um templo. Sento-me num degrau da escada acima do pinheirinho e, descansando um pouco, os dedos cruzados, contemplo esse pequeno jardim da ordem e deixo que sua aparência enternecedora e sua solidão um tanto ridícula me comovam até as profundezas da alma. Fico imaginando que além daquele vestíbulo, sob a sagrada sombra, por assim dizer, do Pinheirinho, existe um lar cheio de móveis de mogno lustrosos e uma vida saudável e plena de respeitabilidade, com obrigações de levantar cedo, de respeito aos deveres, de comedidas,
mas alegres festas familiares, de ir à igreja aos domingos e de ir cedo para a cama. Com pretensa alegria, percorria as ruas cujo asfalto estava molhado pela chuva, as luzes dos postes, chorosas e veladas, através da úmida e fria obscuridade, projetavam no chão molhado luminosos reflexos de luz como num espelho. Nesse momento desfilaram em minha memória os anos de minha juventude. Como admirava, então, aquelas enevoadas tardes de outono ou de inverno. Como respirava, ansioso e embevecido, a sensação de isolamento e de melancolia, quando, noite adentro, enrolado em meu capote, atravessava as chuvas e tempestades de uma natureza hostil e revoltada, e caminhava errante, pois naquele tempo já era só, mas ia repleto de profunda satisfação e de versos, que mais tarde escrevia, em meu quarto, à luz de uma vela, sentado à beira da cama. Agora tudo aquilo havia passado, sorvido fora aquele cálice que já não voltaria a encher-se para mim. Havia razão para lamentar? Nada há que lamentar. O passado não me causava lástima. Lastimáveis eram o agora e o presente, todas essas horas e dias incontáveis que eu perdia, que eu vivia em sofrimento, que não me traziam nenhuma dádiva nem a menor comoção. Mas, graças a Deus, havia também exceções, havia também, às vezes, pelo menos horas que me traziam grandes comoções, grandes dádivas, que me transportavam a mim, o extraviado, de volta ao vivo coração do mundo. Triste, embora excitado intimamente, procurei lembrar-me do último acontecimento dessa natureza. Fora um concerto, executavam música antiga e excelente, e então, entre dois compassos do piano, abriu-se para mim a porta do além, atravessei o céu e vi Deus em seu trabalho, sofri dores bem-aventuradas, deixei tombar minhas defesas e passei a não temer mais nada no mundo, a assentir a tudo e a tudo entreguei meu coração. Não durou muito, talvez um quarto de hora, mas, de novo, me voltou aquela sensação em sonhos, e desde então, através dos dias tristes, consigo captar um reflexo dela de quando em vez, ora claramente, por um instante, como dourada mancha divina caminhando através de minha vida, quase sempre impregnada de pó e de lodo, ora voltando a brilhar de súbito com raios de ouro, dando-me a impressão de que jamais a perderia, para logo ocultar-se de repente. Uma noite aconteceu que, estando insone, comecei a declamar versos, versos muito mais belos e estranhos do que jamais teria sonhado escrever, versos que de manhã já havia esquecido, mas que permaneciam ocultos dentro de mim como um duro cerne sob a casca quebradiça. Outra vez, ocorreu-me isto com a leitura de um poeta, ou meditando um pensamento de Descartes, de Pascal, e numa outra, vi brilhar de novo a trilha dourada, que conduzia ao céu, quando me encontrava na presença de minha amada. Ah, é difícil achar esse trilho de Deus em meio à vida que levamos, na embrutecida monotonia de uma era de cegueira espiritual, com sua arquitetura, seus negócios, sua política e seus homens. Como não haveria de ser eu um lobo da estepe e um mísero eremita em meio de um mundo de cujos objetivos não compartilho, cuja alegria não me diz respeito? Não consigo permanecer por muito tempo num teatro ou num cinema. Mal posso ler um jornal, raramente leio um livro moderno. Não sei que prazeres e alegrias levam as pessoas a trens e hotéis superlotados, aos cafés abarrotados, com sua música sufocante e vulgar, aos bares e espetáculos de variedades, às feiras mundiais, aos cursos. Não entendo nem compartilho essas alegrias, embora estejam ao meu alcance, pelas quais milhares de outros tanto anseiam. Por outro lado, o que se passa comigo nos meus raros momentos de júbilo, aquilo que para mim é felicidade e vida e êxtase e exaltação, procuro o mundo em geral nas obras de ficção, na vida parece-lhe absurdo. E, de fato, se o mundo tem razão, se essa música dos cafés,
essas diversões em massa e esses tipos americanizados que se satisfazem com tão pouco têm razão, então estou errado, estou louco. Sou, na verdade, o lobo da estepe, como me digo tantas vezes, aquele animal extraviado que não encontra abrigo nem alegria nem alimento num mundo que lhe é estranho e incompreensível. Com esses pensamentos costumeiros fui andando pela rua molhada de um dos mais tranquilos e antigos recantos da cidade. Do lado oposto destacava-se na escuridão um velho muro de pedra que sempre tive prazer em olhar. Velho e sereno, situava-se entre uma igrejinha e um antigo hospital. Frequentemente, durante o dia, era em sua áspera superfície que meus olhos descansavam. Havia poucos locais assim tão quietos e aprazíveis no centro da cidade, onde o usual era que em cada canto houvesse algum comerciante, ou advogado, ou charlatão, ou médico, ou barbeiro, ou calista apregoando seu nome. Desta vez, também, o muro era pacífico e sereno, entretanto, alguma coisa nele havia mudado. Fiquei surpreso ao ver uma pequena e delicada porta ogival aberta em meio ao muro, pois não conseguia lembrar-me se aquela entrada já existia ali ou se tinha sido recentemente feita. Pareceu-me antiga, antiquíssima sem dúvida, possivelmente aquela porta fechada, com suas folhas de madeira escura, desde alguns séculos, para o interior de um pátio de convento. E possível que já tivesse visto aquela porta centenas de vezes e nunca reparasse nela, talvez a tivessem pintado recentemente e isto me atraísse agora a atenção para ela. Fiquei parado algum tempo, olhando para o outro lado da rua, mas sem atravessar, pois a rua estava cheia de lama, permaneci na calçada, olhando simplesmente para o outro lado. Escurecera bastante e me pareceu que em torno da porta se desenhava uma auréola ou guirlanda multicor. E quando me esforcei por examiná-la, distingui sobre o portal um escudo luminoso, em que me pareceu haver alguma coisa escrita. Como não conseguisse ler do outro lado, atravessei a rua, apesar das poças d'água. Então vi sobre o portal, desenhado sobre o esverdeado sujo da parede, um retângulo esbranquiçado, sobre o qual corriam letras maiúsculas, que apareciam e desapareciam com grande rapidez. Também já aproveitaram este velho muro, pensei, para anúncios luminosos. Enquanto isto, consegui decifrar algumas das fugitivas palavras, eram difíceis de ler e davam lugar a muitas confusões por virem as letras separadas por espaços desiguais, e se acenderem muito débeis para logo se apagar. A pessoa que quisesse fazer propaganda com aquele anúncio não devia ser muito inteligente, seria algum lobo da estepe, algum pobre diabo. Por que deixar aquelas letras correrem, naquele muro, situado numa ruela escura da parte velha da cidade, àquela hora, com tempo tão chuvoso, quando ninguém passava por ali, e por que eram letras tão extravagantes, tão fugazes, trêmulas e ilegíveis? Mas, espere. Por fim eu conseguia ler, uma após outra, várias palavras que diziam: teatro mágico. Entrada só para os raros. Tentei abrir a porta, mas a velha e pesada aldrava não cedia. O letreiro luminoso se apagara de repente, triste ao comprovar sua inutilidade. Dei alguns passos atrás, acabei pisando na lama e não consegui ver mais as letras, o anúncio desaparecera por completo, e por muito tempo permaneci de pé, em meio à poça d'água, mas esperei em vão. Quando então desisti e regressei ao passeio, vi, refletidas sobre o asfalto brilhante, umas poucas palavras luminosas li. Só para loucos. Tinha os pés molhados e estava tiritando, não obstante, detive-me algum tempo a esperar. Nada mais. E enquanto esperava, pensando em como as letras haviam dançado tão belas no muro úmido e no negro asfalto luzidio, veio-me à memória um trecho dos meus últimos pensamentos, a similaridade que havia entre o letreiro e a trilha dourada que, de repente,
se tornava distante e inencontrável. Sentia frio e continuei a andar, sonhando com a trilha dourada, ansiando pela porta daquele teatro mágico só permitido aos loucos. Havia chegado, entretanto, à praça principal, onde não faltavam distrações noturnas. A cada passo havia cartazes e pendiam letreiros anunciando as atrações: orquestra feminina, variedades, cinema, dance. Mas nada daquilo era para mim. Tudo aquilo era para os normais, as pessoas comuns, todos aqueles que eu via entrarem pelas portas em tropel. Todavia, minha tristeza se desvanecera um pouco, pois fora saudada com um aceno do outro mundo. Algumas letras saltitantes haviam tocado minha alma e plangido suas cordas secretas. Um resplendor da trilha dourada se fizera novamente visível. Busquei a pequena e antiga taverna onde nada havia mudado desde minha primeira visita a esta cidade há cerca de 25 anos. A dona da casa ainda era a mesma e muitos dos fregueses de agora deviam ser aqueles que ali se sentavam naquela época, diante dos mesmos copos. Eu entrara na modesta taverna como num refúgio. Mas era só um refúgio, como no patamar do Pinheirinho. Encontrava também ali não a pátria ou a comunidade, mas apenas um tranquilo posto de observação diante de um cenário, em que pessoas estranhas representavam estranhas comédias. Mas aquele tranquilo observatório encerrava outra vantagem: não havia ali multidão, nem gritos, nem música, mas somente alguns cidadãos sentados diante de toscas mesas de madeira, sem mármore, sem aplicações de metal, sem coberturas de feltro, e, diante de cada um, uma jarra de bom vinho. Talvez aqueles poucos fregueses, aos quais conhecia de vista, não passassem de verdadeiros filisteus e tivessem em casa altares domésticos erigidos aos tímidos ídolos da resignação, ou talvez fossem uns pobres diabos sem rumo como eu, pacíficos bebedores, cheios de pensamentos sobre a falência dos ideais, uns lobos da estepe iguais a mim, não sei. A cada um levava-o até ali uma nostalgia, uma decepção, a necessidade de um substitutivo. O casado buscava a atmosfera de seu tempo de solteiro, o velho funcionário ia lembrar-se de seu tempo de estudante. Todos estavam silenciosos e eram pessoas que, como eu, estavam melhor sentadas diante de um vinho da Alsácia do que diante de uma orquestra feminina. Ali permaneceria ancorado, ali haveria de ficar por 1 hora ou 2. Mal bebi o primeiro gole de vinho, lembrei-me de que não havia comido nada o dia inteiro, após o café da manhã. É incrível o que um homem pode tragar. Estive lendo um jornal durante uns 10 minutos, permiti que através dos olhos, entrasse em mim o espírito de um homem irresponsável, que mastiga e rumina palavras dos outros e as devolve depois sem digerir. Desse vômito absorvi uma coluna inteira. Depois devorei um bom pedaço de fígado cortado ao corpo de um novilho morto. Não é mesmo incrível? O melhor foi o vinho. Não me agrada o vinho forte e travoso, para o uso diário, mesmo desses afamados, que tem um sabor especial. Prefiro os vinhos simples, puros, mais leves e modestos, sem nome conhecido. Desses pode-se tomar boa quantidade e tem um grato sabor a campo, a terra, a céu e a bosque. Um copo de vinho da Alsácia e um pedaço de pão é o melhor de todos os alimentos. Mas àquela altura já havia engolido minha porção de fígado, um prazer pouco comum para mim, que raramente como carne, e o segundo copo fora posto à minha frente. Também me pareceu extraordinário que em alguma parte dos verdes vales homens fortes e trabalhadores houvessem plantado videiras e depois pisado as uvas, para, mais tarde, aqui e ali, em lugares distantes, alguns quietos e desiludidos cidadãos e um desesperado lobo da estepe pudessem extrair de seus copos um pouco de confiança e de alegria. A mim, pelo menos, parecia extraordinário. Era bom, ajudava a despertar o humor. As palavras pastosas do jornal arrancaram-me uma gargalhada intempestiva e, de súbito,
lembrei-me da esquecida melodia do órgão, que acendia em mim como uma pequena bolha de sabão, refulgente, refletindo policrômica e diminuto o mundo inteiro, para logo rebentar-se suavemente. Se fosse possível aquela melodia celestial arraigar-se secretamente em minha alma e um dia florescer com todos os seus alegres matizes, é que nem tudo estava perdido. E embora eu fosse um animal sem rumo, incapaz de compreender o mundo circundante, não faltava um sentido à minha vida insensata, algo ecoava em mim, em meu cérebro estavam amontoadas 1000 imagens, um tropel de anjos de Giotto na abóbada azul de uma igreja em Pádua, e junto deles Hamlet e a coroada Ofélia, bela parábola de todas as tristezas e incompreensões do mundo. Lá estava num balão ardente o aeronauta Gianuso que soprava uma corneta, Attila Semelsley com seu chapéu novo na mão, o Borobudur, arrojando aos ares sua montanha de esculturas. E embora todas aquelas figuras formosas vivessem igualmente em 1000 outros corações, havia umas 10.000 outras imagens e harmonias desconhecidas, cuja vivência só estava em mim, que outros olhos não viriam, nem as escutariam outros ouvidos senão os meus. O velho muro do hospital, com sua cor verde escura, suas imperfeições e rachaduras, no qual milhares de afrescos podiam ser adivinhados, quem lhe dava atenção, quem contemplava sua alma, quem o amava, quem sentia o encanto de suas cores delicadas e moribundas. Os velhos manuscritos dos monges, iluminados por delicadas miniaturas, e os livros dos poetas alemães de há 200 ou 100 anos, esquecidos pelo próprio povo, livros manchados e carcomidos pela umidade, os impressos e manuscritos dos velhos compositores, as partituras vigorosas e amarelecidas, com seus imobilizados tons de sonho, quem escutava suas vozes espirituais, irônicas e nostálgicas? Quem tinha o coração repleto de seu encanto num mundo a elas estranho? Quem pensava até hoje naquele cipreste pequenino e tenaz que se erguia no alto da montanha de Gubbio que, embora partido e arrancado por uma avalanche de pedras, continuava entretanto a viver e havia levantado com suas últimas forças uma nova copa bisonha? Quem fizera justiça à diligente dona de casa do primeiro andar e ao seu luzido pinheirinho? Quem lia à noite, sobre o reno, a inscrição que as nuvens formavam na névoa? O lobo da estepe. E quem buscava entre os escombros da vida o seu significado esvoaçante? Quem sofria com a aparente insensatez? Quem vivia com o que parecia louco? Quem esperava em segredo no último e confuso abismo a revelação de Deus e sua vinda? Afastei o copo de vinho quando a dona da casa veio enchê-lo de novo, e levantei-me. Não necessitava mais vinho. A trilha dourada voltará a refulgir, eu havia recordado o eterno, Mozart, as estrelas. Podia voltar a respirar por uma hora, podia existir, não necessitava sofrer tormentos, nem temores, nem vergonhas. Quando saí à rua, que se tornará silenciosa, as gotas da chuva, açoitadas pelo vento frio, davam de encontro às lâmpadas em cintilações cristalinas. Aonde ir? Se naquele momento eu pudesse concretizar por encantamento um só desejo, gostaria de ver-me num gracioso salão estilo Luís XVI, onde um par de bons músicos estaria tocando para mim 2 ou 3 peças de Handel e de Mozart. Tal era minha disposição naquele instante, teria degustado a música como os deuses saboreiam o néctar. Oh! Se tivesse agora um amigo que vivesse em alguma água furtada, sonhando à luz de uma vela, com um violino ao alcance da mão. Como iria surpreender em sua paz noturna, após subir silencioso pela escada em espiral, e lá haveríamos de passar algumas horas espirituais a conversar sobre música. Em dias que já se foram, saboreei com frequência esse tipo de felicidade, mas também ela se distanciara de mim com o passar do tempo, entre o então e o agora muitos anos emurchecidos se interpunham. Iniciando lentamente o regresso à casa,
erguia a gola do casaco e batia com a bengala contra o úmido pavimento. Por mais que me demorasse na rua, acabava sempre por regressar ao meu refúgio, ao meu falso lar, que eu não amava e do qual, no entanto, não podia prescindir, pois já se fora para mim o tempo em que podia passar na rua toda uma noite chuvosa de inverno. Agora tudo o que eu desejava era não deixar desvanecer em mim a animação do instante, nem pela ação da chuva, da gota que me afligia ou do sentimento que me causasse o pinheirinho. Embora não tivesse a música de câmara nem encontrasse o solitário amigo violinista, ressoava em meu interior aquela graciosa melodia e eu próprio podia executá-la para mim, trauteando-a ao rítmico compasso de minha respiração. Continuei meu caminho a meditar. Sim, eu podia arranjar-me mesmo sem música de câmara e sem amigo, e era ridículo consumir-me no impotente desejo de calor humano. Solidão é independência, com ela eu sempre sonhara e a obtivera afinal após tantos anos. Era fria, ó. Sim, mas também era silenciosa e grande como o frio espaço silente em que giram as estrelas. De um salão de dança, diante do qual passei, me veio o ritmo de uma vívida música de jazz, como o odor bravio e quente da carne crua. Detive-me um momento. Aquela espécie de música sempre tivera para mim um secreto encanto, apesar do muito que a detestava. O 10 me repugnava, mas me era 100 vezes mais agradável do que toda a música acadêmica de hoje, me submergia profundamente no mundo dos impulsos com seu alegre e rude barbarismo e respirava uma ingênua e honrada honestidade. Permaneci um momento no faro, a sentir o cheiro da música sangrenta e aguda, a olfatar malignamente cobiçoso a atmosfera daquela sala. Parte da música, a lírica, era pegajosa, melíflua e cheia de sentimentalismo, a outra, selvagem, extravagante, cheia de força. No entanto, ambas as partes caminhavam juntas, ingênua e amistosamente, e formavam um todo. Era música decadente. Devia haver música assim na Roma dos últimos Césares. Naturalmente era uma baboseira, comparada com Bach e Mozart e a música dos grandes mestres, mas assim também era toda a nossa arte, todo o nosso pensamento, toda a nossa aparência de cultura, quando comparada com a verdadeira cultura. E esta música tinha a vantagem de possuir uma grande sinceridade, de ser sinceramente negroide, cheia de um humor alegre e infantil. Tinha algo dos negros e algo dos americanos, que a nós, europeus, parecem tão fortes e cheios de infantilidade. Chegaria a Europa a ser assim? Já estava a caminho disto? Éramos nós, velhos conhecedores e reverenciadores da verdadeira poesia de outros tempos, apenas uma minoria estúpida de complicados neuróticos, que amanhã seriam esquecidos e ridicularizados. O que chamamos cultura? O que chamamos espírito, alma? O que temos por belo, formoso e santo, seria simplesmente um fantasma, já morto há muito, e considerado vivo e verdadeiro só por meia dúzia de loucos como nós? Quem sabe se realmente nem era verdadeiro, nem sequer teria existido. Não teria sido mais que uma quimera tudo aquilo que nós, os loucos, tanto defendíamos. O velho bairro me acolheu. A pequena igreja estava na penumbra, apagada e irreal. De repente, veio-me à memória o acontecimento daquela noite, a misteriosa ogiva com sua enigmática inscrição de letras luminosas a dançarem furtivas. Que dizia o letreiro? Entrada só para os raros e só para loucos. Olhei inquisitivamente para os velhos muros, desejando secretamente que o prodígio se repetisse, que a inscrição me convidasse como louco, que a porta me deixasse entrar. Ali, provavelmente, estaria o que eu desejava, ali, talvez, interpretassem minha música. Resignado, olhava o escuro muro de pedra, cercado de trevas, imerso profundamente em seu sono. E não havia nenhuma porta nem arco ogival,
só o escuro e silencioso muro sem aberturas. Passei adiante sorrindo, saudei amistosamente o muro. Durma bem. Não vou acordá-lo. Qualquer dia será derrubado ou o cobrirão de anúncios de firmas cobiçosas de dinheiro, mas agora, ainda está aí, belo e quieto como sempre, e eu o amo por isso. Saindo de um escuro beco, surgiu à minha frente, assustando-me, um indivíduo, um solitário caminhante que tarde se recolhia ao lar, de passo fatigado, com um gorro na cabeça, uma blusa azul, levava ao ombro um pau donde pendiam cartas, e diante do ventre, preso por correias, um pequeno caixote, como os vendedores ambulantes de feira. Lento, caminhava à frente, ao passar por mim não se voltou para olhar-me, pois se o tivesse feito, até que o teria cumprimentado e possivelmente lhe daria um cigarro. À luz do poste seguinte, tentei ler seu estandarte, o anúncio vermelho cravado na extremidade da haste, mas esta oscilava tanto que não consegui decifrar nada. Chamei o homem e lhe pedi que me mostrasse o placar. Deteve-se e segurou a haste um pouco mais erguida, de modo que pude soletrar em caracteres maiúsculos e inseguros. Noitada anarquista. Teatro mágico. Entrada só para raros. Estava à sua procura, exclamei alegre. Que noitada é essa? Onde é? Quando vai ser? O homem continuou a caminhar. Não é para qualquer um, disse indiferente, com voz sonolenta, e continuou seu caminho. Espere, gritei, correndo atrás dele. Que leva nessa caixa? Gostaria de comprar-lhe alguma coisa. Sem se deter, apanhou um folheto na caixa, mecanicamente, entregou-o a mim. Apanhei e guardei-o. Enquanto desabotoava o casaco para tirar dinheiro, o homem desapareceu por um portão, que se cerrou às suas costas. No pátio, ouvi soarem ainda seus passos pesados, primeiro, nas lajes do pavimento, depois, a subir uma escada de madeira, e não ouvi mais nada. Foi quando, de repente, me senti também muito cansado e tive a sensação de que era muito tarde e que seria conveniente regressar a casa. Corri apressado, e logo me encontrei em meu quarteirão, após atravessar as adormecidas ruelas do arrabalde, onde moravam, em pequenas casas muito limpas, atrás de um pouco de grama e era, funcionários públicos e pequenos pensionistas. Passando diante da era, diante da grama, diante do pequeno abeto, cheguei à porta de casa, procurei o buraco da fechadura, achei o interruptor da luz, deslizei pela porta envidraçada, passei diante dos armários envernizados e do vasos de planta e me enfurnei em meu quarto. Em minha pequena aparência de lar, onde me esperava a poltrona e a estufa, o tinteiro e a caixa de tintas, Novalis e Dostoiévski, assim como aos outros homens, os homens verdadeiros, os esperam quando voltam a casa a mãe ou a mulher, os filhos, os criados, os cães e os gatos. Quando tirei o casaco úmido, voltou a cair-me entre as mãos o pequeno folheto. Era um livrinho delgado, impresso em papel muito ruim, um livreto de feira, como aqueles fascículos intitulados O Homem que Nasceu em Janeiro ou Como Tornar-se 20 anos mais jovem em 8 dias. Mas, quando me achava acomodado na poltrona e pusera os óculos para ler, com grande admiração e com a sensação repentina de que ali estava encerrado o meu destino, dei com o título que figurava na capa do opúsculo, Tratado do Lobo da Estepe. Somente para os raros. E seguia o conteúdo do livreto, que li de um só fôlego, em contínuo e crescente interesse. Fim da parte 2. Continua. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fique à vontade para continuar assistindo mais vídeos.